58. Conectada com você em todo lugar. Conectada com você em todo lugar. Acesse agora o nosso site www.riomadeirafm.com.br. Rádio Rio Madeira FM 105.9. A sua rádio. Conectada com você em todo lugar. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. 24 horas no ar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Vem com a gente, está no ar. Repórter do Povo, do portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9, com Edmilson Silveira, levando informação, participação e a verdade que o povo quer ouvir. Repórter do Povo, menos a voz da comunidade. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, ouvintes da Rádio Rio Madeira FM 105.9. Estamos aqui com um convidado especial, que é o Kelson Clay, né? Kelson Furacão, é isso, Kelson? É, isso aí. Você dá um... Aqui, ó. Vamos lá, agora sim, opa. É, Kelson Clay, né? Kelson Clay é o meu nome. Né? Na atualidade as pessoas me conhecem como Kelson Furacão, mas daqui a pouco a gente chega lá no Furacão. A gente já chega lá. Queria mandar um abraço aí para a liderança do Movimento Consciência Brasil, em todo o Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, aqui de Porto Velho. Mandar um abraço também ao grupo, né, dos ex-alunos do Senai, né, que é um grupo grande, inclusive está com uma programação para sexta-feira, um chá da tarde, né, para discutir a organização a segunda aula, a terceira aula da saudade. E mandar um abraço também para o Franci Hermes, que é o que coordena, que faz o meio de campo do grupo do WhatsApp. Então a gente tem aqui falar um pouquinho da biografia aqui do nosso convidado, do nosso entrevistado de hoje, Kelson Clay Acácio. É prova viva de que a força de quem vem do povo não se mede pelas facilidades que teve, mas pela coragem de nunca desistir. Conhecido como um furacão, apelido que carrega com orgulho, Kelson construiu uma trajetória com um trabalho duro, resiliência e paixão pela cultura popular. Desde cedo aprendeu que a vida não entrega caminhos prontos. Cresceu enfrentando desafios comuns
a milhares de brasileiros, limitações financeiras, responsabilidades precoces e a necessidade de lutar diariamente para garantir dignidade. Ainda jovem, entendeu que o trabalho seria o seu ponto maior, seria o seu maior aliado em sua principal escola. Foi nesse chão da realidade que Kelson desenvolveu valores sólidos com respeito, humildade, compromisso e lealdade. Cada experiência vivida, das mais simples às mais difíceis, ajudou a moldar o homem que hoje se destaca como produtor de eventos e articulador cultural. A cultura e o entretenimento não surgiram por acaso em sua vida, vieram como uma expressão natural de quem sempre acreditou que alegria, música e convivência também são ferramentas de transformação social. Assim nasceu o Furacão Produções e Eventos, que não apenas como um negócio, mas como um projeto de vida. É isso aí, eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais aí para os ouvintes da rádio Rio Madeira FM 105.9. Bom, depois de uma apresentação dessa, rapaz, eu fico até emocionado, porque muita coisa que você falou realmente, se não tudo, foi tão grande que até agora eu estou tentando me achar aqui, mas, cara, muito obrigado pelas palavras e realmente, cara, a gente tem uma pequena história para contar, se não grande, né? Tudo começou, na verdade, no final dos anos 80, né? Antes de eu ir estudar no Senai, eu acho que eu tinha mais ou menos 15 anos, 14 para 15 anos. Naquela época, na década de 80 em si, a arte, a dança, era muito assim, tinha em todo lugar, nas praças. Eu lembro da Praça do Baú, que é onde eu comecei a frequentar quando eu tinha uns 14 anos, junto com um grupo, na época, de jovens lá do Areal Centro, onde eu nasci e me criei, né? E grupos de dança que tinha nas esquinas, enfim. Aí eu me identifiquei muito com um grupo que esse grupo denominava-se Grupo da Serpente. Era um grupo de jovens dançarinos que estavam sempre participando de desafios de dança nas praças. À época tinham 2 cines aqui que eu frequentei, que chamava Cine Resc e Cine Lacerda. E lá a gente, aos domingos, ia assistir alguns filmes de dança, de grupos, de jovens, e aí a gente saía de lá, ia para a praça, ia debater, ia dançar. Tinha desafios de dança com grupos, eu não vou dizer rivais, mas como eu era do Areal e mais para a parte do centro, tinha outros grupos que dançavam também break, que o break naquela época que era a exceção. Então vem tudo daí, cara. Eu participava desse grupo e graças a Deus, quando foi em 89, finalizando 89, por início de 90, foi quando começou a minha história no Senai. Meu pai me matriculou. Até então sabe que você não tinha aquela, poxa, eu vou estudar no Senai. Era uma instituição que todo mundo queria, mas quando você está naquela deslumbrado com outras situações, você jovem, não dá muita atenção. Mas meu pai sempre teve certo, né? Tentou me matricular no início dos anos, em 89, aí com uma certa dificuldade, no final, de meados de 89 para 90, foi que ele conseguiu. Se não me engano, nosso diretor, cara, eu esqueci, era um senhorzinho baixinho, faz tanto tempo. Já tem tempo já. Tem, cara, e enfim, ali começou a minha história. Dentro do Senai, a gente aprende valores, além do ensino em si, que a gente fazia, ou estudava de manhã. Qual curso você fez no Senai? Eu fiz mecânica, na verdade eu comecei com mecânica de autos. Não me identifiquei e migrei para mecânica geral, que é torneiro mecânico, né? E então fui indo no curso, não concluí o curso, eu fiquei 2 anos e pouquinho, meu curso era 2 anos e 6 meses, eu não me lembro direito qual o motivo ou não, aí de repente eu desisti quase no final da etapa, mas o aprendizado que eu levo do Senai é muito grande, principalmente as amizades, as pessoas que ficaram, né, que por muitos anos, se não décadas, eu perdi contato com
com os amigos. E para mim estar aqui agora, cerca de mês ou 2 meses atrás, eu encontrei com um amigo, um colega de aula, de escola, que era o Lincoln. Por um acaso a gente se encontrou num local de karaokê e tudo, e ele, de repente falando sobre Senai. Aí eu falei, eu estudei lá, cara, no final dos anos de 89, início dos anos 90. Aí, 91, salvo engano, eu saí. Aí ele falou, tu estudou no Senai? Eu digo, você não lembra de mim? E o detalhe, a gente tinha amizade já de muito tempo fora, entendeu? Como eu sou produtor de eventos, e na época que eu tive um contato com ele tinha um site que tirava, gravava, tirava fotos de eventos na cidade. E como eu já mexo com eventos já tem um bom tempo, e ele cobria alguns eventos que eu fazia. E dali foi indo e tal. E de repente, ele montou uma garagem de veículos e tal, essas coisas. Aí como eu já estava um pouco mais avançado nas minhas festas, eu já estava sorteando motos. Enfim, uma das motos que eu sorteei no evento meu, inclusive foi até dele, uma parceria que eu fiz com ele. E então eu tinha intimidade com ele daí, não do Senai. E ele de repente... Vocês ficou sabendo por acaso? Exatamente. Não, eu lembrava dele sim. Ele era um cara aí jovem. vão lembrar de você. Ele era um cara bem afeiçoado, um cara bonitão, altão e tal. Mas de mim ele não lembrava. Eu falei, cara, eu estudei no Senai. Você fazia, eu acho que ele fazia marcenaria, salvo engano, alguma coisa do tipo. E na época do desenho, que assim, você faz, estuda, aí tem o desenho que você tem que, no meu lado, eu acho que nos outros também você tem que saber desenhar para poder produzir o teu material de trabalho, né? Primeiramente você tinha que produzir, né? Eu acho que era bits, eu não lembro direito, a ferramenta que você ia fazer a peça em si, que o professor passava. E foi assim. Mas aí como é que você chegou no grupo do WhatsApp? Porque tem um caminho aí, né? Exatamente, foi através do Lincoln. Ele, quando eu soube, cara, eu vou te colocar num grupo que nós temos aí de amigos, eu digo, sério? Eu tenho tanta vontade de encontrar alguns amigos da época e eu não sei por onde ir. De repente eles possam estar me vendo nos eventos que eu faço. Sempre a gente está fazendo uma coisa ou outra. E então, às vezes, os colegas de repente veem a gente e de repente não lembra também. E eu tinha uma... Às vezes eu vinha... Porque na verdade, assim, eu tô aqui agora em Porto Velho, mas eu moro em Goiânia, entendeu? Aí todo ano eu vinha pra cá e aí nesse show eu falava, rapaz, eu não vou encontrar ninguém. Tipo assim, né? Que a gente estudou aqui e conhece muita gente. Só que não encontrava. Aí nesse grupo, aí se encontrou todo mundo, entendeu? No grupo. Então, assim, inclusive quero fazer o convite. Sexta-feira agora, lá na professora Geni, nós vamos estar fazendo um chá da tarde, reunindo os ex-alunos do Senai para discutir a terceira aula da saudade. Inclusive a gente vai entregar um certificado, né, de líder de destaque, né, para alguns alunos, né, que já vieram aqui na rádio, já para dar valorizar, né, né, cada um deu sua contribuição, né, tem dado sua contribuição para a sociedade. E eu te faço o convite também, você tá junto com a gente lá. É sexta-feira, 18 horas, lá no centro, se eu não me engano, ali perto acho que é lá perto do ginásio. Esse café, a gente reúne lá e aí a resenha é muito assunto, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Teve um momento na sua infância ou adolescência que marcou profundamente sua vida? Na infância ou na adolescência? Que marcou profundamente minha vida. Bom, isso é uma pergunta que realmente eu não esperava assim. Mas assim, se for contar algo na passagem de infância para adolescência, eu acho que foi a perca da minha avó. Aquela avó que cria você e tal, e tudo. Então, se for uma coisa que marcou assim para um lado não tão bom, é isso. Mas são coisas que todos nós temos que passar, né? Então, é isso. Isso é um dos lados assim que a gente leva conosco, né? E dos lados positivos, né? Que tem que ter o lado positivo, é claro. Eu creio que foi essa passagem, essa transição, né? Da menoridade para a maioridade. Até porque, através da cultura, eu lembro que eu participei
por um período, 3 anos a 3 anos e meio, do Teatro Municipal de Porto Velho, e justamente por conta dessa parte de danças, de grupos, assim e tal, e uma coisa sempre me levou. Então eu me identifico com a cultura, já vem desde esse início da década de 80. Você, na verdade, se engatou, né? Eu acho que se eu Já tivesse dá- de não prestar, dá- eu creio que já não prestava É. desde cedo, porque a oportunidade bate ali, você está contigo o tempo inteiro. Na época daquelas gangues e tal, década de 80, eu participava no meio de todos, só que eu era eu tinha um apelido que os meninos que estavam na roda lá, me chamavam de Bozo. Eu tinha um cabelo fake só e tal. E aí, de Bozo é bundão, ele não curte as nossas coisas e tal. Eu digo, não, vai pro outro e tal. E hoje eu conto pros meus filhos, meus netos, né, que já a gente chega lá nos netos, que a gente tem uma porção aí. E eu digo, tá vendo aí? O vovô já passou por tudo isso. E, na minha opinião, não existe aquela... eu fiz porque o fulano fez. Não, você faz as coisas, aquilo que você quer. Até porque eu acho que todo pai e toda mãe já mostra para o filho o que é o certo e o que é o errado. Então, como diz a Bíblia, como a salvação é individual, então a gente não consegue. Eu não estou 24 horas com meu filho e tem coisas que a gente foge de você, entendeu? Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que... Não existe nada que desabone minha conduta, graças a Deus. O Alclemir Noé, né? Conhecido, o Noé, que é conhecido de todos, da turma do Senai. Inclusive, fala 13 na roça, Arraiá, tocava grupo de axé. Falando de você aqui. Você lembra disso aqui? Na época que eu tocava na noite? Falando aqui que você tocava nesse grupo de axé. Eu toquei, eu fui músico. Também? Tem músico também? Não, eu tô falando a história do rapaz aqui, dá uma biografiazinha. Aí, posteriormente a isso, eu passei, antes de ser músico, né, eu tive um período, como eu falei, participei do teatro aqui em Porto Velho, municipal, e o nosso finado professor Daí de Palma, que era o nosso professor de clássico, moderno, contemporâneo e afro, na época. Tinha um professor, meu primeiro professor mesmo, na Academia Ascaro, que era no edifício Rio Madeira, lá em cima, em 89, que é o saudoso Kid Souza. Inclusive ele se foi durante a pandemia, né? Ele teve um período longo em Curitiba, no Paraná, com academias. Quando ele retornou a Porto Velho, menos de um ano aconteceu a Covid e ele não resistiu. Mas enfim... antes de ser músico, eu participava de festivais anuais de dança que tinha aqui. O Ginásio Cláudio Coutinho era o nosso palco. Participei de muitas coreografias que a nossa academia, a época Academia NG Corpore, não, NG Corpore foi a segunda, Academia Ascaro, aí anos depois NG Corpore, e a NG Corpore depois eu fui para o Teatro Municipal. Então, cada ano era um espetáculo diferente, dentro do Ginásio Cláudio Coutinho. Aí depois disso... Aí você virou produtor nessa época? Não, isso já veio depois da música. Depois da música. Isso aí é a época da dança. Depois disso, a Seja o Céu fez uma seleção de alguns dançarinos profissionais, né? Para representar o nosso estado no Festival Anual de Dança que tem em Joinville, Santa Catarina. E graças a Deus eu fui um dos escolhidos. Eu passei um período em Santa Catarina, assim como os colegas já tinham ido antes para Camboriú, e lá alguns ficaram, outros voltaram, retornaram. Anos depois eu tive a oportunidade de conhecer Santa Catarina, fiquei em Floripa durante um período e representamos lá o nosso estado no festival anual que tem todo ano em Santa Catarina, né? Voltando a Porto Velho, 96, 97 mais ou menos, aí eu tive um espaço numa academia que chamava-se Academia Corpo Ativo, aqui em Porto Velho, que dava aulas de dança, hidroginástica, enfim, essas coisas. Comecei a estagiar lá com alguns alunos, de repente tomou uma proporção gigantesca. Aí durante os anos que a gente passou na academia, dando aula de dança, street dance, balé clássico, moderno, contemporâneo. E aí, alguns anos depois, eu migrei para o lado musical, ou seja, na época da academia, eu tinha 25 alunos na parte da manhã e 25 na parte da tarde para a noite. Porque tinha outros professores também que a gente se revezava nos horários. Então, eu comecei a ver
que em 98 o pagode começou a ficar em exceção aqui em Porto Velho. Todo bairro tinha um grupo de pagode que queria se destacar. E de repente um grupo formado por 4 jovens, o Hudson, que era o vocalista, o Selmo, que era o cavaco, o Drim, pandeiro, e o Dimi, que era no rebolo. Esses 4, eles eram jovens e que a gente via que eles eram esforçados, mas não tinham um local para ensaiar. Porque a casa que eles ensaiavam, os vizinhos achavam ruim, que era muito barulho, e de repente eu cedi o espaço da academia onde eu dava aula, que é a proprietária a Ieba, que hoje a Ieba é minha sócia numa atividade que nós fazemos. Mas já eu chego lá. E a Ieba, dona da academia, eu dava as aulas, e eu ia, você deu espaço para os jovens e tal. Ela também conhecia história, como ela era envolvida na cultura, que quando eu dancei em 89, ela era da mesma turma minha, a gente se encontrou, 10 anos depois, ela já como dona de academia e eu como professor de dança, entendeu? E eu Quanto tempo, mais ou menos? Olha, de 89 até 90... Uns 10 anos, né? 97, 98, que era a época do pagode aqui, que pegava. Então é isso, cara. Então a história é bem grande. Agora do lado da cultura. E Furacão por quê? Furacão, eu vou chegar lá no Furacão. Eu não sei como é que é o nosso tempo que a gente tem, se vai para Não, intervalo. Pode ficar tranquilo, é tá, direto. Né, então assim, aí posteriormente a isso, me identifiquei com esse grupo de pagode, eles começaram a ensaiar. Eu vi que outros estavam se destacando e eles ficavam sempre ali. De repente eu vi, cara, eu acho que eu consigo tocar um instrumento desse, que era percussão. Surdo, tá? Coisa simples. Aí eles tinham lá e eu comecei a ver eles ensaiando, eu comecei a tocar. De repente ele, poxa, você poderia participar da... Eu digo, não, só tô dando uma força para vocês. Nessa brincadeira, quando eu entrei pro grupo e comecei a levar o ensaio a sério. E quando eu entrei pro grupo de música, o ensaio era de terça a sexta. Folgava só na segunda. O final de semana era tocando e tal, nos lugares. E eu, como eu me identifiquei com a música, eu parei com a dança. Aí eu já deixei a dança de lado. Eu já não me identifiquei mais, eu gostei da música. Aí eu comecei a tocar com eles e, cara, foi muitos anos tocando na noite. E de repente o grupo, que era pequeno, virou uma banda com 11 componentes, bateria, guitarra, instrumento de sopro. E, cara, foi um ano mágico essa época aí. Aí o pagode Foi estourou. no auge, né? No auge do pagode, isso, né? Que tinha um grupo Soweto que era o do Belo, que tava Acho nas que altas ficou uns 10 samba. anos o pagode aí em alta, não ficou não? Ficou, e eu fiquei um bom tempo com eles. E depois... Mas aí vocês tocavam na noite? Tocava em festas, era convidado. Na verdade, eles nunca tinham tocado assim, com contrato. Sempre tocavam para algum troca de sanduíche, não sei o que, alguma coisa assim, uma comidinha, uma permutinha. E eu, quando eu entrei, eu disse, cara, a necessidade de arrumar um lugar para vocês tocar com um público grande. Tanto é que o primeiro lugar que eles tocaram chamava-se América Samba, aqui, que era em cima do Cristal Terraço. Acho que 90, 91, não recordo. Mais ou menos isso. Mas já tinha não, 91 não. 2000 mais ou menos. Mas já tinha um público? Lá no bairro onde a gente ensaiava, as vizinhanças, a meninada ficava lotando. Só que não existia redes sociais pra gente estar publicando as coisas, era tudo no boca em boca. Aí eu corri atrás, comecei a correr. Como eu fazia pequenos eventos na comunidade, movimentos culturais, por conta da academia. Eu fazia movimentos culturais, eu dava aula de dança, eu não cobrava R$1. Para dizer que não cobrava, era só o dinheiro para pagar a energia e a água. Não tinha salário. Não só eu, era eu. Era voluntário, né? Isso, o Ocivaldo Machado, que era outro professor. Enfim, nós éramos voluntários mesmo. Só que isso daí, cara, agregou tanto para nós fazer isso, que as pessoas começaram a ver a gente com outros olhos. Aí começou a... Inclusive até a TV Rondônia fez uma matéria comigo. A primeira vez que eu dei entrevista, eu usava uma bandana ali, eu dançando na festa, chegou o pessoal, tal, que a gente queria entrevistar você e tal, bababá. Eu digo, o que é que eu vou falar? Não, isso, aquilo. A repórter na época era Andréia Fortini. E ela foi uma das componentes, quando eu viajei para Santa Catarina, ela era uma das dançarinas que tinha na época e eu não lembrava. Aí ela, a gente está acompanhando a tua história, é bonita. Então o produtor pediu para mim fazer uma, eu falei, eu conheço, é assim, assim e tal. Cara, e foi indo.
E nessa época você já estava ensaiando como produtor, né? Já. Aí eu já estava atrás de pequenos eventos para banda e movimentos culturais no nosso bairro. Na época existia uma programação na prefeitura aqui, na gestão do Carlinhos Camussa, chamava-se Domingão. Todo último domingo de cada mês, a prefeitura promovia um domingão em um bairro, em uma comunidade. E eu, o nosso grupo de dança se apresentava sempre, gratuitamente. E eu vendo aquilo, eu comecei a me voluntariar. Eu comecei a ver como eles faziam e eu tentava levar para minha comunidade. Aí como os políticos na época começavam a procurar nós, a única coisa que eu queria é que eles facilitassem o material tênis de mesa, o aro do basquete, algumas coisas assim para que a gente pudesse fechar a rua para fazer a rua de lazer. E aí foi indo. Foi aí que eu fui aprendendo, engateando. Aprendi com os grandes durante muitos anos para poder aplicar. Você pegou as aulas. Foi isso que aconteceu. E aprendeu na prática, né? Exato. Já vinha da dança, migrei para a música, de repente eu comecei a promover pequenos movimentos culturais. E daí os movimentos culturais foram crescendo, tomando proporções, as pessoas começam a te procurar, que você começa a ter uma notoriedade na tua comunidade. Você era uma referência. E foi assim, cara. Aí esse período aí do pagode durou quanto tempo, mais ou menos? Do pagode de 98 até 2001, mais ou menos. 2001, 2002. Foi quando eu entrei na prefeitura, né? Que eu entrei para a prefeitura, isso, em 2002. Aí eu já não estava mais conseguindo conciliar as coisas, né? Aí eu montei lá onde era o espaço da academia, que era grande, eu fechei o lado, fiz uma loja pequena lá de variedades, aí eu já migrei para o lado empresarial. Isso, aí uma coisa foi indo e foi assim. Aí eu parei com tudo, comecei a fazer trabalhos um pouco maiores, entendeu? Passei um período parado com o evento, acho que 2003 a 2005. E aí, quando chegou 2006, a IEBA, essa que a gente é parceiro hoje nas atividades que a gente faz na Zona Sul, que é uma das fundadoras na verdade, a idealizadora do Bloco Furacão, né? Ela tinha essa ideia, essa vontade da gente fazer um evento maior, né? O Maria Fumaça faz lá, a gente poderia tentar fazer para cá. E de repente teve, no ano seguinte, creio eu que em 2007, o primeiro carnaval na Zona Sul, que foi o Bloco Jatuarana Sul. Eles fizeram, botaram na avenida, e ela, corajosa, falou: Kelson, se eles fizeram, a gente consegue. Eu digo: nossa, cara, não sei nem para onde vai. E de repente, a gente montou o projeto, montamos uma associação, eu com aquele papel na mão, não sabia o que fazer, digo: vou atrás de patrocínio, quanto que será que a gente vai gastar? Na época, o aluguel do trio elétrico era R$9.000, que era o 40 graus, que era o do prefeito. Aí, como eu tinha uma abertura na prefeitura, aí o prefeito deu uma facilitada para nós, né? Aí, então... Foi a primeira vez, então? Primeira vez. Primeiro evento. Primeiro evento nosso foi em 2009. A fundação do nosso bloco a ideia foi em 2008, 2009 foi fundado, e 2010 a gente conseguiu tirar do papel e colocamos na avenida. Primeiro ano e tal, com aquele... Aí, nesse primeiro vocês conseguiram o apoio da prefeitura, então, nesse caso? Não. Primeiro evento, só teve uma facilitação? Uma facilitação no valor pago do trio, mas não foi de graça. Eu entendi. A gente nunca teve um apoio direto. Por exemplo, tem gente que pensa: o Bloco Furacão, a sua estrutura toda é bancada por emenda parlamentar ou a prefeitura. Isso nunca aconteceu. Foi particular, privado, né? Os empresários da Zona Sul, né, que eu nesse momento mando até um abraço especial para os antigos, os empresários antigos, os que acreditaram no nosso projeto. Quando eu botei a pasta debaixo do braço, ia lá, pegava não. Hoje tem muitos que me deram não, que são meus amigos pessoais, de ir no meu sítio, eu ir na fazenda deles, a gente tem um feedback muito bacana. Mas todo início tem que ter uma dificuldade, até porque se for muito fácil, não tem graça para você chegar hoje e estar contando, entendeu? Só o Francis Emerson mandou uma mensagem aqui, né, no Facebook: grande amigo e ex-aluno do Senai, Kelson Furacão, uma figura no cenário cultural de nossa capital para Porto Velho. Manda um abraço aí para o Francis Emerson. Não, aproveito e agradeço, mando um abraço especial para você, Francis Emerson,
que também eu vim ter o contato com ele por telefone agora, há pouco tempo, né? Depois que o Lincoln me colocou no grupo, aí eu vou identificando. Ele faz o meio de campo, o Francis Hermes. Isso. Inclusive no perfil do grupo, tem uma foto que foi tirada aqui no estúdio. Trouxe a galera aqui do Rapaz, Senai. eu não sei o nome de ninguém, mas eu identifiquei os rostos. Eu acho que um ou dois que eu não, mas o que estava mais no meio assim, cara, era uma pessoa muito próxima a mim, eu não recordo o nome dele, mas eu tenho certeza que depois desse pontapé meu aqui com você, junto com o grupo, né, Eu tô trazendo os ex-alunos do Senai, a maioria aqui que tá vindo é da época que eu também, né, que fui Senai, 87, 88, e essa galera aí, o Francis Hermes da mesma turma. Que eu fiz predial, ele mecânica, esse povo aí, todo mundo. Ele trouxe aí esses dias, a maioria já é empresário, é o pessoal que já... Pois é, inclusive eu vendo no grupo, eu vi o Sávio também era do Senai. Toda aquela galera que... Cara, o Sávio é meu amigo de adolescência, lá no Areal. Ele nasceu e se criou na 13 de setembro, naquele perímetro ali, e eu na Marechal Deodoro com a Alexandre Guimarães. Bem próximo, que eu acho que 2, 3 quadras da rua dele, a minha, e eu não sabia que ele estudava no Senai. Eu digo, rapaz, onde é que nós estávamos? Se era porque... É porque teve esse período de turmas, né? Isso. Entrava e saía gente na época. Exatamente. Né? Agora, voltando a essa questão aí, então você ralou para fazer o primeiro evento. Eu e a minha equipe, né? Porque uma pessoa só não faz nada. A gente tem uma Mas o pessoal acreditou, né? Acreditou, rapaz, acreditou no nosso projeto. Muitos não, mas aqueles poucos que acreditaram, né? A gente conseguiu botar o bloco na avenida. Na época as pessoas adquiriram o nosso produto. Cara, foi um sucesso tão grande o primeiro ano que não sobrou um abadá para lembrança nossa. Então, eu fiquei tão deslumbrado com aquilo que no mesmo ano eu digo, cara, vamos fazer um carnaval fora de época. Ideia minha, surgiu assim. Aí eu chamei a minha equipe, a IEBA, nossa diretoria, o Milton, o Oscar, o Miltinho e o Edneide. Na época eram bem jovenzinhos, hoje eles ajudam a gerir toda essa nossa empresa, Furacão Produções e Eventos. Né? Eu quero deixar claro que a gente não faz só o carnaval, não é só o período de carnaval, a gente faz evento o ano inteiro, entendeu? Então... esse sucesso foi tão grande que teve pessoas dentro no sindicato dos blocos que falaram, rapaz, para de sonhar, cara. Vocês chegaram agora. Nem o Galo da Meia-Noite conseguiu fazer um fora de época. Só quem faz fora de época aqui é o Zezinho. Vocês não, juro, por tudo que é mais sagrado. E o povo gosta de carnaval, né? Rapaz, o pessoal aqui gosta, cara. São muitos blocos que tem aqui. Eu lembro quando, essa idade que você falou de 14 anos, chiclete com banana ali nas Três Marias, meu amigo. Eu participei, cara. Entendeu? Carnaval na Praça das Três Caixas d'Água. Lotava assim. Então, assim, isso aí já é uma tradição, né? Isso, é verdade. Né? Mas você foi corajoso, né? Porque não é fácil montar uma estrutura, uma logística, né, para você fazer um evento, né, desse porte, né? Tanto é que hoje lá dentro nós somos uma equipe pequena. Eu trato da parte de realização do evento, a parte comercial, a parte de empresas. Toda empresa que entrar no nosso abadá tem que passar por mim. Não adianta ir com o outro, que o outro vai dizer, não, procura o Kels. E é igual a parte burocrática. A parte burocrática é o Oscar, que é o filho da Ieba, essa minha amiga desde 89, que a gente se encontrou e tal. Ela é a idealizadora de tudo isso. É uma pessoa que sempre sonhou em fazer, nunca desistiu. Os filhos dela, na época, o Miltinho e a Edneide faziam o cover do Sandy Júnior aqui. Eu acompanhava eles nos domingões, nas apresentações, nos festival de sorvete, que antigamente o festival de sorvete tinha um grupo de dança que ia dançar, tinha um grupo de balé, então era uma coisa muito bonita. E dava gente, cara, quando fazia. Hoje, assim, em termos de dança, essas coisas, já não tem mais aquele valor que tinha antigamente. Tanto é que muita gente migrou para o outro lado ou foram fazer outras coisas, até porque da dança, da música, ninguém consegue viver aqui, de fato. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem um Nilson aqui, mandou um abraço para você aqui, que está também participando. Um abraço, Nilson. Então, essa questão aí vocês fizeram o primeiro, como é que foi o primeiro?
ficou marcado, então. Tanto é que, como eu ia dizendo, foi tão bom que eu falei, vamos fazer um carnaval fora de época. Como seria? Vamos inventar um nome. Eu digo, pode ser Micareta do Bloco Furacão. E ficou esse nome. Fizemos no mês de outubro, fomos se programando, tal. Em outubro conseguimos autorização, liberação do Ministério Público para que a gente botasse um fora de época na Zona Sul. O cara foi um sucesso muito grande. Veio gente do interior do estado, gente ligava para nós e mandava mensagem: eu tô aqui de Ouro Preto, eu quero ir pro Furacão e tal, de Paraná. Cara, foi uma coisa assim absurda e foi um sucesso muito grande. Aí, depois disso, tem aquelas empresas, aqueles comércios, que às vezes não se identificam com carnaval, como dá tanta gente, e tipo, aqui não tem estrutura para receber gente desse porte, a quantidade de pessoas. Mas assim, a gente quando faz nosso carnaval, nosso evento, qualquer produtor de evento, sempre toma os cuidados necessários para que você possa fazer um carnaval, principalmente com segurança. Então a gente não adianta, porque se não for o Fulião, a gente não tem o Bloco Furacão, não faz nada. A gente depende muito deles. Tanto é que ainda agora há pouco eu estava com o comandante Wesley, que é o comandante do 9º Batalhão, e a gente já estava fazendo os últimos detalhes, tratando dos últimos detalhes para domingo, né? Então, e ele falou, Kelson, a estimativa para o Carnaval de 2026 é muito grande. Cara, as pessoas estão procurando a gente, eles acompanham, eles têm uma inteligência. Eu sou, na verdade, eu conheço a realidade, mas a questão de Goiás, Goiânia lá, mas não tem o carnaval. Goiânia não tem o carnaval que tem aqui. Você tem uma ideia. É mesmo. Entendeu? Aqui é tipo assim, o povo já tá no clima, né? Aqui... De carnaval, né? O povo tenta fazer uns eventos lá e não emplaca. É mesmo. Não é a cultura deles, é a cultura local. É a cultura. É mais sertanejo. É sertanejo, tem esses detalhes. Aí o povo geralmente, quando carnaval, vai pro interior. Faz uma coisa aqui e ali, mas naquela coisa assim, a muvuca, de multidão, entendeu? Aqui eu já percebi que o povo tá no sangue, né, meu amigo? Porque o povo já vai, se programa, né, para o carnaval, toda essa questão dos blocos, né, que são muitos, né, que tem aqui. Então, assim, é diferente. Eu vejo que aqui tem essa vocação, né? É diferente também, porque a concorrência lá também é grande, né? Que você falou, a questão cultural, mais focada na questão de sertanejo, essas coisas, né? É verdade. Aqui os precursores nessa nossa parte de carnavais, bloquinhos de bairro, de rua, vem desde o início dos anos 80, entendeu? Já vem do Manelão, do Bainha, do Cabeleira, dessa galera toda, fazia escola de samba. Cara, a escola de samba era bom demais. Na verdade, desde a época que 7 de setembro, quando tinha o 7 de setembro, que eu desfilei pelo Senai, de jaleco, aquela jalecuzão azul e tal, cara, era bom demais. Então, antigamente era muito valorizado esse lado. Já tem alguns anos que não temos a apresentação de escola de samba. Exatamente. Aqui, o prefeito teve uma reunião conosco, com os representantes culturais, e a partir do próximo ano, eu, salvo engano, talvez esse ano, eu não sei como vão fazer, se vai ser um fora de época de escola de samba, vai retornar, porque o prefeito está apoiando eles, dando todo incentivo para que isso volte a acontecer. Né? Então, creio eu que as coisas estão começando a dar uma clareada um pouco mais. Pelo menos na parte burocrática, tem muita coisa que está sendo facilitada por todos os órgãos, porque são vários órgãos envolvidos. Inclusive, se a gente tiver faltando uma documentação que seja, o Ministério Público não autoriza você a sair. Você bota o teu trio lá, mas não anda. Tem que estar, por mais que a gente tire a documentação com o comandante tal, no dia lá, o comandante fala comigo, que falou comigo lá, cadê o documento? Não está na mão? Então não sai. Mas foi o senhor que me deu. Não, mas tem que estar aqui. Então é uma coisa muito organizada. É questão de segurança mesmo, total, né? Total. Isso é bom demais. É muito bom. Inclusive, eu quero até pedir licença para ti, que foi até um pedido do comandante, que eu falei, comandante, eu estou indo dar entrevista agora para a emissora lá e para a rádio. Então, o senhor se atente a uma coisa que ele pediu para todos, já que eu hoje fui contemplado de estar com ele, então ele tem um decreto que está virando lei, vai virar lei, que durante o percurso dos blocos de carnavais não pode ter aquele carro de som, os paredões, então isso é proibido. Então ele pediu para que
todos os representantes de blocos aqui, não só o meu, o Furacão, nem o Jatorana Sul, mas todos que se atentassem a essa parte, né? Para a nossa comunidade na Zona Sul, a gente tem muitos amigos que gostam de música, que tem aqueles paredões de música, que é bacana, legal, mas o coronel pediu para que não tivesse nem antes, nem durante, nem depois do percurso. E para que na hora da dispersão não tivesse problema com a população que está ali, até para que quando termina o carnaval, aquele povo já vai um pouco mais exaltado, já vai tomado um pouco mais para evitar. E outra coisa que ele pediu também que a gente se atentasse as pessoas não irem para a avenida e evitar garrafa, aquelas garrafas de bebida, uísque, essas coisas, para evitar acidentes, entendeu? Então isso é um pedido do comandante Wesley, né, do lado do 9º Batalhão, então que ele está fazendo para todos os representantes de agremiações de blocos aqui em Porto Velho. Tudo isso é para a segurança, né, de todos que estão envolvidos, né, no evento, na realização do evento, não é isso? É isso mesmo. Então, agora assim, esse processo de, por exemplo, você vai ter um evento amanhã, né? É domingo, né? Não é isso? Domingo. É? Vocês fazem o que durante esse processo? Preparação? Tem um esquenta? Vocês se reúnem? Como é que é o processo? Sim, na verdade, desde antes da virada do ano, a gente já vem realizando pequenos eventos, ou seja, a gente passa o ano, faz 3 feijoadas antes que fim de um ano, para que a gente possa fazer arrecadação, para que a gente tenha uma quantidade X, para que facilite quando a gente for pagar nossas despesas, que para a despesa total gira em torno de 65 a 70 mil reais para você botar um bloco na avenida. Aluguel de trio, confecção de abadás, os impostos que você paga, a segurança, entendeu? Você não contrata o segurança direto, e faz uma segurança para mim que eu te pago 100. Não é assim. Você contrata uma empresa credenciada na Polícia Federal, entendeu? Você anexa a documentação, quando você bota para tramitar, eles vão olhar essa empresa, vão ver se está na Polícia Federal, se está ok. Então, e essa empresa contrata os segurança e os cordeiros para que possa dar a segurança para os nossos foliões. É porque tem que ser, na verdade, pessoas qualificadas, né? Qualificadas. Preparada mesmo para fazer a segurança. E quantas seguranças tem um evento desse? Olha, depende muito da quantidade de abadá que você manda confeccionar, né? Tem bloco que manda, por exemplo, confecciona 1000 abadás. Então, sei lá, são cerca de segurança em torno do... Porque ali, a segurança que você, que é dono de bloco, tem que dar em torno do trio e para quem está na corda, entendeu? Então, cordeiros, são cerca de 100 cordeiros, segurança é um pouco menos, entendeu? Sei lá, 40 seguranças qualificados para dar aquele suporte todo para o seu folião. Então, e o que você tá... Então, o evento agora é domingo, né? Tá tudo programado agora. Isso. Semana passada a gente fez o último ensaio, que foi domingo passado. 2 semanas atrás foi o primeiro ensaio, que foi lá na nossa casa de evento, a Beat Music. Lá é onde a gente faz todos os nossos eventos durante o ano. Então a gente fez o ensaio do Bloco Furacão, sábado. Depois no domingo fizemos o último ensaio, que foi onde eu fiz a escolha da Musa, Rainha e Princesa, que é uma coisa que é uma tradição já de muito tempo, que os outros blocos não fazem, mas eu sempre quis colocar 3 meninas para representar, outras, entendeu? Modelos e tal. Então sempre eu faço Musa, Rainha e Princesa, com premiação em dinheiro, brindes. É uma forma também de mobilizar a comunidade. Exatamente. Né? Então é uma coisa leva a outra. É por isso que eu digo, o Bloco Furacão se atenta a agregar tudo, entendeu? A gente traz as pessoas para nós, a gente conversa, a gente faz reuniões, entendeu? E então é isso. E aí, feito a escolha da Musa, domingo passado, aí agora é só esperar do próximo domingo agora, dia 8, para a gente poder finalizar esse ano de... Então, o que eu entendi é que você sempre teve essa veia, né, para a questão cultural. Rapaz, né? Sim, isso é verdade. Porque você começou com a dança, não é isso? Exatamente, comecei com a dança. Eu e Ieba, diga-se de passagem, que a gente nós somos parceiros no Bloco Furacão. Ela como idealizadora, eu como um dos fundadores, né? Então a gente já veio desde sempre. E a cantora
Ednei de Souza, que é muito conhecido aqui no nosso estado e fora também, porque o DVD dela foi gravado em Salvador, entendeu? Com músicos de patente alta, músicos do Cantor Tomate, do pessoal conhecido demais no celeiro musical, em termos de instrumental, entendeu? Essa cantora, eu acho que nem todo mundo sabe. Quando eu conheci a Ieba, estava a gestante dela, apresentando um espetáculo de dança, e hoje a Edneide, que estava na barriga da mãe dela quando a mãe dela era dançarina, é a cantora Edneide Souza. Então, vem tudo, entendeu? Envolvido, a família dela inteira é envolvida na cultura, na música, na dança, entendeu? Então, cara, é muito legal isso. Quando a gente conta, a gente tem muita história, a gente tem uma biografia aí, que foi... Ela é a cantora principal do trio, do bloco, quer dizer? Exatamente, é a cantora principal. E na época que a mãe dela teve essa ideia da gente botar o bloco, foi mais também para... a filha dela tem uma oportunidade maior de estar se apresentando, cantando, só que as coisas começam a tomar proporção grande e hoje ela tem no YouTube aí, ela tem músicas, enfim. E ela pegou umas aulas lá no centro, né, meu amigo? Exatamente. Salvador hoje são mais de 60 dias de festa, meu amigo, entendeu? Não é uma semana, entendeu? Não. É 60 dias de carnaval, Salvador. Então você tem uma ideia. Eu estava até comentando isso hoje. Por conta da arrecadação. Ó. Os turistas vão para lá, né? E é dois meses. Que eu já tive no ano passado, tive em Salvador, fiquei lá, meu amigo. É festa o dia todo. E todo dia. Entendeu? Então para você ver, né? Lá é a referência, né? No Brasil inteiro é Salvador, né? Recife. Né? Então, inclusive a gente tem até uns arranjos lá na nossa casa de evento que é de Recife, então para poder estar identificando frevo, a gente tem umas coisas lá. Então, cara, a cultura brasileira é diferenciada no mundo inteiro, cara. É só alegria. Eu sou grato a Deus por fazer parte desse cast de pessoas que são envolvidas na cultura aqui no nosso estado e com reconhecimento, né? Até porque o reconhecimento não é da noite para o dia. Tanto você tá ali batalhando, tentando, fazendo e acontecendo, então você finda sendo uma referência. Né? Mas você vê que tudo é uma construção, né? Você vê que a ideia tem que ter alguém para realizar, né? Você viu que não foi fácil, né? O início de vocês, né? Não foi fácil, não. E a gente migrou, eu creio que um pouquinho de cada coisa. Na cultura acho que não tem mais. Hoje, depois de velho, depois dos 50, né, eu já gosto de um karaokezinho, tá por ali cantando com os amigos. Tanto é que foi lá que eu encontrei o Lincoln, né, ele lá e com nós cantando, aí eu fui na mesa dele, botei o microfone para ele cantar, ele ficou meio espantado. Cara, então é isso, cara. E hoje eu sou grato a Deus, né, primeiramente pela minha família, meus amigos, sempre todo dia antes de eu sair, que eu trabalho num sistema, né, socioeducativo. Né, eu entrego para Deus, né, o nosso dia, que Ele sempre tá trazendo pessoas sinceras e honestas perto da gente, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que estão ali do teu lado, mas Ele quer puxar o teu tapete, Ele quer estar no teu lugar, mas eu costumo dizer aquela coisa, eu não sou evangélico, eu sou católico, eu tenho uma coisa comigo, né, que eu sou um cara que respeito muito as religiões e os ensinamentos de Deus, né? Eu não sou aquele cara ali porque tem muita gente que é assim, mas o pouquinho que eu sei, eu sou muito grato a Deus. Uma coisa que eu temo muito é isso. Então, eu amo minha família, meus amigos. Como eu te disse, né? Esse tempo inteiro de eventos, onde eu chego, até para mim atrás de um patrocínio, quando eu vou num lugar, o cara tu é o cara do furacão, entrei. Então tudo facilita. Por quê? Porque você quando não existe nada que desabone a tua conduta, então as portas se abrem para ti o tempo inteiro. Tem empresários, amigos meus, agora há pouco tempo, juro pela benção de Deus, que falou, poxa, você não botou a minha logomarca no teu badal. Eu digo, mas como é que eu ia botar? Eu digo, poxa, rapaz, a partir do ano que vem não precisa nem pedir autorização, já bota esse trem aí e tal, e vamos trabalhar. Então é isso, cara, é por causa do teu trabalho. Tudo aquilo que eu proponho para a empresa, quando eu vou lá atrás de parceria, eu cumpro.
Porque Exatamente, o importante é isso. eu preciso dele no próximo ano ou no mesmo ano. Você entrega, né, cara, resultado, né? Então, é isso. Pra quem é empresário, o cara quer ter resultado, né? Você não adianta prometer e não entregar. Exatamente. Porque eu acho que é o erro de muitos, né? Isso, cara. O cara faz uma coisa, de repente pisa na bola, acha que tá se dando bem, mas não tá. Ele pode se dar bem momentaneamente, mas nada que um dia após o outro. Exatamente. Ainda mais você que vive disso, vive de imagem. Eu sei porque eu também já fui comerciante, já tive um pequeno comércio durante muitos anos, eu parei por conta que eu não estava dando conta, muita coisa. Trabalhando com publicidade também. Eu passei um período, trabalhei em algumas emissoras aqui, não como contratado, mas assim, não sei se você conhece o J. Júnior da TV, tal. Trabalhei muito tempo com ele desde a época do show do Menor Preço, foi na época que nós nos conhecemos, e daí fomos indo, e de repente trabalhei com ele até a época que ele saiu candidato a vereador, que quando ele saiu candidato ele não podia estar apresentando, foi feito um teste lá, piloto com alguns rapazes lá e tal, aí ele, como eu ia sempre dar entrevista, estava sempre lá e tudo, ele quer fazer um teste aí estava até o Léo lá dele já estava lá, aí lá no vidrozão tal, ele e uns amigos lá, né, queridos. Aí eu digo, beleza, então. E o programa que é gravado, ele não é ao vivo. Eu digo, não, eu gosto do ao vivo, vamos fazer. Aí ele ficamos na bancada lá, ele aqui. Gente, estamos aqui com o Kelson, do Bloco Furacão e tal. Ele vai passar essa semana aqui com a gente, falando um pouquinho da cultura. Foi indo, de repente, o seu Léo falou, bota ele. E eu fiquei apresentando. Enquanto ele esteve ausente, eu apresentei o programa ao vivo. Então a gente... Não é pra qualquer um não, meu amigo. E eu sou acostumado com ao vivo. Mas aí você já tem as manhas, né? Então eu tenho uma intimidade também. A prática leva à perfeição, né? Que nem diz. Vamos praticando que... Agora, quando você saiu do Senai, você estudou em qual escola depois do Senai? Rapaz, depois do Senai eu fui pro Estudo e Trabalho. Fui pro Estudo e Trabalho. Lá no Estudo e Trabalho eu parei. Não finalizei o ensino médio, entendeu? E como eu já tinha atividades voltadas a cultura musical e tal, então eu já não tinha mais tempo de estar. Enfim, aí foi passando o tempo. É questão de prioridade também, né? Exato. Aí você priorizou outras coisas, na verdade. Eu não me arrependo, que hoje, graças a Deus, o pouquinho que eu tenho, eu sou grato a Deus e pela persistência que a gente sempre faz, né? E é isso, hoje eu tenho aí umas coisas aí que Deus proporcionou pra gente, né? Inclusive, arrisquei até como produtor rural, agricultura familiar, que lá no meu sítio lá eu fiz um investimentozinho com alguns hectares de macaxeira, então a gente faz de tudo um pouquinho, entendeu? Então a gente se vira. E é uma vida diferente também, né? Essa de sítio, né? Você ter a oportunidade de ter um sítio. Cara, e isso foi uma coisa que caiu de paraquedas pra mim. Minha mãe tinha um sonho na época. Ela, antes de me aposentar, eu queria ter um sítio, eu queria morar num sítio. Aí em 2010, Deus deu essa oportunidade, não digo nem para mim, para ela, entendeu? Até porque tudo que nós temos hoje, eu e meus irmãos, o único que não tem formação nível superior sou eu. Eu tenho meu irmão caçula, engenheiro florestal, a minha irmã caçula é médica, eu tenho um irmão meu que se formou agora, aqui na frente aqui, inclusive eu vim para a formatura dele, engenheiro elétrico, meu irmão mais velho é professor pós-graduado em letras, então graças a Deus eu tenho uma família, meus irmãos bem encaminhados, foram ali, eu era aquele que eu só estudei no Senai para agradar meu pai, entendeu aquela coisa assim, mas Deus sabe de todas as coisas, cara. Sabe. E eu lembro que o papai antigamente, tu fica com esse negócio de dança, esse negócio de festa, para com isso, tá? Hoje, quando a gente se reúne, a gente faz karaokê, bota aquele telão, pai, e fica ali. No sítio isso? No sítio. E meu pai é tecladista, ele toca na catedral, toca tal, ele bate o sino da catedral. É um cara muito conhecido aqui. Então, do governo também, que é assim como minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, é do ex-território. Ela trabalhou 30 anos como inspetora da escola Getúlio Vargas. Então o único emprego que ela teve foi lá, se aposentou. É outra pessoa também que há muito quis estar lá no Areal, os alunos da antiga, a dona Fátima, é aquela inspetora boazinha. Tinha as inspetoras que eram mais carrasca, minha mãe era aquela, não, meu filho e tal. Então, cara, eu sou muito feliz pela família que eu tenho. E meus filhos, né, que estão indo aí, se caminhando. Um dos meus filhos, Gabriel, se forma agora em ortopedia. E meu filho mais velho é biólogo. Tá com 50? 52 eu faço agora em março.
Você até é avô também? Rapaz, a minha história pra esse lado é grande. Olha só, qual é o músico que não tem uma história, né? Então essas coisas da cultura me proporcionam o outro lado também, entendeu? De ter muitos filhos. Eu tenho 10 filhos. Que isso, né? 10 filhos e eu tenho 8 netos. 8 netos, 10 Com filhos. 52 anos já. Com 50, eu fui pai com 16, né? 16? 16 tá anos. cada idade também. 16 anos eu fui pai. Antes de ir pro Senai já era pai, pronto. Aí, naquele período lá, entendeu? Então, é isso. Então, a história é grande. É grande, né? Grande. Eu, cara, meus filhos são todos uma bênção. Todos. Só tem um filho depois de velho, eu fiz um. Meu filho caçula tem 9 anos de idade, é o Henry Clay. Né? Até doido ali é o meu xodó, aquele ali chegou para contemplar, fechar com chave de ouro. Né? E é isso. O meu filho Henry, ele é mais novo do que meus netos. Eu tenho um neto de 12 anos, meus netos são grandes. Quando estão reunidos lá em casa no final de semana, que lá minha casa é referência, que a minha mãe mora comigo, aí os filhos se reúnem lá. Aí quando nós estiver pro é sítio, grande, então. é imensa. Rapaz, inclusive tá até em reforma, que eu mandei derrubar um lado, não dá não. A piscina das crianças que estavam lá, eu já tô tirando, que era de coisa, tô botando pro outro lado. Então é desse jeito, cara, a vida da gente é... Aí o final de semana reuniu a família. Reúne, é de praxe. É de praxe reunir a família. Como é muitos filhos, né? Às vezes que eu tô por lá, meu filho até tem, cadê o pai? Eu digo, o pai não tá com o som ligado cantando karaokê, porque o que eu gosto é isso. Né? Ninguém me vê em bar, ninguém me vê em lugar nenhum. Família, né? Hoje é mais seguro também, né? Você tá em Rapaz, família, o único lugar que eu vou fora o meu sítio e lá em casa ou a casa dos meus filhos é lá no karaokê do Ceará, que eu me identifiquei é coisa de 1 ano pra cá. Inclusive lá eu até tô promovendo, daqui uns dias vai ter até não é um torneio, vai ter também não é competição, que a gente não quer competição lá. As pessoas que vêm cantar, a gente fala, cara, é o seguinte, eu vou dar um brinde aqui, vamos chamar o pessoal, e lá não tem cantor profissional, são tudo pessoas aleatórias, vai lá tomar uma cervejinha, dá teu nome aqui, vem cantar. Aí a gente começa a ver, cara, vamos fazer um negócio bacana aqui pro pessoal, uma premiaçãozinha, alguma coisa e tal, para incentivar. E lá, o dono de lá, e depois que eu comecei a andar lá, ele, cara, tu ajudou nós aqui. Movimentou lá, né? Até porque todo mundo às vezes canta lá e fica sentado. Eu não, eu levanto. Agora não, todo mundo me conhece. Chegava lá, pegava o microfone, coloca aí, música tal. Aí começava, Bruno Marrone. Aí a gente arrebenta. Aí tá o pessoal. Aí eu sou daquele que vou cantando, aí eu vou andando, vou na mesa. Tanto é que foi assim que eu vi o Lincoln lá. Né, na mesa e tal, aí ele canta aí comigo, o pessoal gosta disso. Então eu gosto do entretenimento, eu gosto de interagir com o pessoal. Então isso é muito bom. Então, cara, aí é minha vida. Aí movimentou lá a galera lá. Cara, o grupo lá tem mais de 300 pessoas aqui no grupo do karaokê. Isso, muita gente. É muita gente, cara. É um lugar que já é referência aqui no bairro do Arão, na cidade, né? Até porque agora tá começando a dar uns músicos profissionais lá. Entendeu? Então... Aí já foi para outro nível, né? Não, aí já tem um pessoal lá que canta muito, mas isso faz ajudar cada vez mais lá. Então aproveitar e vou só mandar um alô especial aqui pro nosso amigo Nozinho e a Solange, lá do Compre Bem, que é o The Voice Ceará. Todo sabadão, a galera tá... Você olha ali Isso, a galera tá convidada a chegar lá, só bota o seu nome, não paga nada. Lá o The Voice é livre pra galera, então lá no Areal, na Joaquim Nambuco, esquina com a Princesa Isabel, bem pertinho do campo da AFA, The Voice Ceará. Um abraço, meus irmãos, tamo junto. Você faz o convite aí pro pessoal para domingo. Bom, então, vamos lá, gente, ó. Nesse domingo, a partir das 19 horas, convido você a participar, né, desse grande evento nosso, que é o Bloco Furacão da Zona Sul. Vem com 16 anos, vem para a Avenida, e esse ano a gente vem com novidade. Então já convido vocês, a partir das 19 horas, a nossa concentração. Serão 3 horas de open bar, vai ser das 19 às 22 horas. Então você chega lá, adquira seu abadá, ou então vai na sede do bloco. Também lá na Tancredo Neves, esquina com a Godoeiro, a gente já está com os comissários de venda, vendendo nosso abadá. Vai ter virada de lote amanhã, então aproveita que o lote ainda está no preço simbólico. Então, o que a gente quer é que todo mundo se divirta no carnaval bacana, no carnaval com segurança. Então, chega lá no Bloco Furacão, dia 8
Domingo agora, a partir das 19 horas, nós vamos ter Ednei de Souza no trio, vamos ter Pagode do Ita, a gente vai ter Gabriel Parada, DJ Williams e o DJ Marcos Maia em cima do trio. Novidade esse ano também no Bloco Furacão, uma tenda eletrônica vai ter lá na concentração, lá enquanto tiver o Open Bar rolando, vai ter uma tenda com vários DJs de nome tocando pra galera. Então o Bloco Furacão esse ano vem com novidade, então a galera não perde não, que vai ser muito bom. Manda um abraço também pro povo do Senai. Foi quem me proporcionou esse momento aqui, cara, eu fico feliz. Então um abraço especial pra galera aí, os alunos antigos do Senai, então um abraço especial para todos vocês. Espero ser realmente convidado a participar das confraternizações da galera, que realmente eu vou ficar muito feliz em rever os amigos de outrora. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando e para mim, cara, é muito gratificante mesmo estar aqui falando sobre um pouquinho da nossa história. Agradeço a você, a todo o pessoal aqui da Rádio Rio Madeira, da emissora, do seu programa. Então, eu sempre vou estar à disposição. Outra hora quiser que a gente venha aí bater um papo, falar alguma outra coisa, até porque a gente só não faz só que nem o de carnaval. A gente faz evento durante um ano inteiro. Então, cara, a gente está aí para estar junto com vocês. Você convida o Lincoln para vir dar uma entrevista aqui também. É Lincoln, né? Pois é, Lincoln. Você tá devendo aqui uma entrevista aqui, né? Na verdade, a gente combinou de vir junto. Só que daí eu acho que a agenda dele não bate com a minha, né? Então, Lincoln, ó, vem aqui, vai falar um pouquinho da tua história também, que eu tenho certeza que ele tem uma história muito bacana. Eu dei um spoiler aqui da sua vida, mas realmente que só quem pode falar é você. Então, um abraço especial para você, meu irmão, e para toda a galera que tá nos assistindo aí, todos os ouvintes. Mais um programa Repórter do Povo. Um abraço a todos, até o próximo programa. E assim encerramos mais uma edição do Repórter do Povo, do Portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9. Obrigado pela sua audiência, pela participação e pela confiança. Com Edmilson Silveira.